Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Gessé. Eu quero te convidar para ouvir a ministração que nós fizemos hoje, dia 17 de dezembro de 2022, na Assembleia de Deus do Jardim Vassoura Azul, em Francisco Morato. O tema da nossa mensagem é a ceia do Senhor e que você possa ser edificado por esta mensagem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos mais uma noite aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 14. Estamos felizes por completar mais uma Santa Ceia na presença do Senhor, por poder finalizar este ano em comunhão com os irmãos, juntos, unidos, com um único propósito. Graças a Deus por isso. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava a fazer isso. Amém. Meus amados irmãos, desde que o pastor ele fez esse convite para estarmos ministrando nessa noite, e como é um culto especial, e eu considero a Santa Ceia o culto mais especial, mais importante que nós temos, eu não podia fugir para outro assunto a não ser falar da ceia do Senhor. É bem verdade que eu gostaria que a ceia ela fosse aos moldes antigos, não somente pão e vinho, mas um banquete, mas nós estamos felizes por poder participar do pão e do vinho e cear com os irmãos em memória de Cristo. Como eu havia dito, a ceia é um momento de comunhão, a ceia é um momento de partilharmos o pão com os nossos irmãos, e é sobre este tema que nós iremos falar nessa noite. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você está com a sua Bíblia aberta, nós faremos menção de alguns versículos, que a ceia, ela faz parte das duas ordenanças dadas pelo nosso Senhor Jesus. Uma delas é o batismo e a segunda ordenança, ou sacramento, é a ceia do Senhor. Desde sempre o Senhor ele esteve presente com o povo, participando de refeições. E a primeira referência está em Êxodo capítulo 24, versículo 9. Eu queria ler com os irmãos. Quando nós vemos Moisés, Arão, Nadab e Abiú comendo na presença do Senhor. Êxodo 24, versículo 9. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Percebam que Deus ele já participava com o povo de determinadas refeições. Nós temos uma outra referência que é em Deuteronômio capítulo 14, o versículo 23 e o versículo 26. Se você pode, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. O versículo 23 diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome,
comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E o versículo 26 diz o seguinte: este dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. É interessante que desde o Jardim do Éden o Senhor ele também participava das refeições. Percebam que não havia ali aquela separação entre Deus e o homem. Toda a viração do dia, o Senhor ele ia até Adão e Eva e ele conversava com eles. E eu entendo que quando eles estavam ali, talvez num jantar, talvez numa refeição, o Senhor também participava daquela refeição com eles. Desde sempre, o Senhor ele participa e ele quer ter comunhão com o seu povo. E agora nos nossos dias nós participamos da ceia do Senhor. Participamos da ceia do Senhor, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue. E nós responderemos nessa noite, nesses minutos que nos restam, algumas perguntas importantes a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela representa um memorial do corpo e do sangue de Cristo. Corpo e sangue que traz para nós uma salvação eficaz. É através do sacrifício de Jesus, é através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, que nós, cristãos, temos vida e vida com abundância. Pode parecer algo até engraçado, mas o cristianismo é a única religião que comemora a morte de alguém. Outras religiões eles comemoram a vida, mas o cristianismo ele comemora a morte de Jesus. É estranho, nós estamos aqui, nós estamos falando de alguém que morreu, mas foi alguém que morreu em meu e em seu favor. Alguém que morreu para nos dar a vida eterna. Graças a Deus por isso. E por que nós devemos participar? Qual que é o motivo da qual nós devemos participar? Nós devemos participar porque nós comungamos de um mesmo corpo, nós fazemos parte de uma mesma família. E por esse motivo nós devemos participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, os versículos 16 e 17, diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Nós somos parte de uma grande família. No céu não haverá divisão de placa de igreja, não haverá divisão de ministério, mas todos participaremos juntos. E aqui, ao participarmos da ceia, nós participamos de uma mesma comunhão. Quando nós olhamos para os elementos do corpo, para os elementos da Santa Ceia, nós vemos o pão, que simboliza o corpo de Cristo, como foi lido na leitura que nós lemos no versículo 19, que Jesus fala que isso é o meu corpo. E o cálice, ele significa o sangue de Cristo. É interessante nós pensarmos, meus irmãos, como nós entendemos o corpo e o sangue de Cristo. Como nós entendemos? Será se naquele cálice tem o sangue de Cristo? Será se naquele pedaço de pão é uma carne? E quando nós olhamos para isso, nós vemos que são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Mas o Senhor Jesus, de forma espiritual, ele se faz presente no nosso meio. Nós não comemos um pedaço de carne e nós não bebemos sangue de verdade, mas o Senhor Jesus ele se faz presente aqui. E pela fé, nós podemos sentir a presença de Deus. Pela fé, nós podemos entender que a presença de Deus ela é manifesta no nosso meio. E pela fé nós cremos que o sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás, ele é válido para os nossos dias. Aleluia. E quando nós falamos disso, sobre carne e sobre sangue, nós temos que entender como que pensam outras crenças. Os católicos, por exemplo, eles acreditam que no momento que está acontecendo a Eucaristia ou está acontecendo ali a missa e o padre vai entregar aquela hóstia ela se transforma em uma carne, em um pedaço de carne. Os católicos, eles acreditam na transubstanciação, em que a hóstia se transforma em um pedaço de carne, em que o cálice se transforma no sangue de Jesus. É até interessante que, de alguns períodos para cá,
eles não davam mais o cálice para os fiéis, eles davam apenas a hóstia e orientavam que os fiéis não mastigassem a hóstia, porque eles poderiam estar mastigando o corpo de Cristo. Os luteranos, de outra forma, eles acreditam que o sangue de Cristo está presente no cálice e o corpo de Cristo está presente nas moléculas e da matéria do pão. Isso se dá o nome de consubstanciação. Mas nós cremos que apenas o pão e o cálice, eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. E uma pergunta que, como eu até conversei com a minha esposa, eu tentei trazer essa mensagem nessa noite em forma de algumas perguntas. Eu li para ela as perguntas, ela falou que não queria saber as respostas, porque ela não queria ouvir a pregação 2 vezes. Mas, e quem não toma? O que acontece com quem não toma? Quem não toma não participa da comunhão do corpo de Cristo. Quando nós olhamos lá para João, capítulo 6, o versículo 53, vamos ler. A última ceia do ano, meus irmãos. Talvez você ainda não aprendeu alguma coisa a respeito disso e hoje é o dia para que você possa entender um pouco mais daquilo que significa a ceia de Cristo. João capítulo 6, versículo 53 diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tem vidas em vós mesmos. Nós não temos vidas, nós não participamos da vida que Deus nos entrega quando nós somos participantes. Mas quando nós somos participantes, nós temos a fé e a certeza que o sangue de Jesus, ele nos purifica, aleluia, Santo Deus, de todo pecado. É engraçado porque essa semana, os irmãos que acompanham as redes sociais, um cantor famoso, ele disse que era errado cantar o alvo mais que a neve, mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de toda a nossa imundícia, de todo o nosso pecado. Nós não prestamos, mas o Senhor, ele nos purifica e nos torna dignos de participar da Santa Ceia. Se fosse pelo seu próprio mérito, se fosse pela minha própria condição, eu não era digno. Mas o Senhor nos torna dignos de ser participantes da presença de Deus. E ainda no texto de João, nós aprendemos a maneira com que nós nos relacionamos com Deus através do corpo e do sangue de Cristo. Os versículos 56, 57 e 58 dizem assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O que nós entendemos? Que quando nós somos participantes do corpo e do sangue de Cristo, nós permanecemos, nós temos vida, e não é uma vida somente aqui nessa terra, mas é uma vida eterna. Quando nós somos participantes do corpo e do sangue de Cristo, nós temos o nosso passaporte carimbado para a eternidade, e a morte nessa vida não nos separa, aleluia, não nos separará de Cristo. Para nós está reservado somente uma morte, mas nós ressuscitaremos no último dia, aleluia, e estaremos com Jesus na eternidade, aleluia. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós olhamos para o passado e nós lembramos do sacrifício de Jesus. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós olhamos para o presente, aonde os nossos pecados são perdoados, aonde nós não valíamos nada, mas somos justificados, somos transformados. E quando nós olhamos para a Santa Ceia, nós olhamos para o futuro, nós anunciamos a volta do Senhor Jesus, aleluia. Porque quando nós participamos, nós estamos anunciando que Ele voltará para nos buscar, para nós estarmos juntos e sermos juntos com Ele na eternidade, aleluia. Os nossos pecados, eles são perdoados.
nós somos justificados, a graça é derramada, o amor de Deus é reafirmado nas nossas vidas, nós somos alimentados espiritualmente. Como eu disse no começo, seria interessante se tivéssemos uma mesa farta aqui para que nós pudéssemos jantar nessa noite, mas nós comemos um pedacinho de pão, um cálice, mas nós somos alimentados espiritualmente. Aleluia! Nós reafirmamos a nossa fé em Cristo Jesus. Nós reafirmamos que através da morte de Jesus na cruz do Calvário e através da sua ressurreição, nós temos vida. Nós temos vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para o futuro, nós vemos que nós iremos cear com Deus na eternidade. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós participaremos frente a frente com o Senhor. Nós não vemos a face dele hoje, nós não vimos a face dele, mas nós temos a certeza, nós temos a convicção que nós cearemos juntamente com ele na eternidade. Nós seremos chamados para bodas do Cordeiro, para cear juntamente com o nosso Deus nos ares, aleluia. E este é o significado para o futuro. Quando nós ceamos, nós temos a fé no poder do sangue de Jesus. É interessante que talvez algumas pessoas ainda usem algumas frases, e uma das frases que as pessoas usam: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Às vezes a gente está repreendido, mas qual é esse poder no sangue de Jesus? Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Jesus tem poder para nos redimir. O sangue de Jesus tem poder para te redimir, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus tem poder para te justificar. O sangue de Jesus tem poder para nos salvar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O sangue de Jesus te santifica. Quando nós participamos do sangue de Jesus, nós estamos nos santificando. Glória a Deus, aleluia. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Você tem acesso direto a Deus. Você não precisa mais trazer a oferta para um sacerdote, mas o seu acesso é ligado juntamente com Deus pelo sangue de Jesus. Ainda em Hebreus, volte uma página, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Deus, o sangue de Jesus, ele purifica as nossas consciências. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 1, o versículo 20. E havendo
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O sangue de Jesus, ele nos traz paz. O sangue de Jesus, ele nos traz reconciliação. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face de morte, não amaram a sua própria vida. O sangue de Jesus nos proporciona a vitória. Aleluia. Você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Aleluia. Volte 2 páginas, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você é comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É isso que nós viemos fazer nessa noite. É isso que nós estamos aqui nessa noite. Essa é a ceia que nós iremos participar, meus irmãos. É a última do ano. E se você completou esse ano em comunhão com Cristo, fique feliz porque você é mais do que vencedor. Fique feliz porque o Senhor, Ele te guardou, Ele te livrou das tentações, Ele te livrou daquilo que poderia te fazer cair da comunhão com Ele. E você está aqui nessa noite para poder participar, para poder entoar, para poder falar: ora vem, Senhor Jesus, aleluia! 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 Hoje nós tomamos na presença de Deus, pela fé, que Ele se faz presente. Mas chegará o dia que nós tomaremos face a face com Ele. Esse dia, o qual anseia os nossos corações, a qual nós ficaremos livres de todo sofrimento terreno, a qual nós ficaremos livres de tudo aquilo que nos faz sentir cansaço, sentir dor. Aleluia. O cansaço da vida, que talvez acaba com a gente, as provações, o chefe chato, o trem lotado, o vizinho encrenqueiro. Lá no céu não vai ter nada disso. Lá no céu nós estaremos com o Rei dos Reis. Lá no céu nós estaremos com o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. E é isso, meus irmãos. É isso. Esse é o significado da ceia do Senhor. É isso que eu entendo como a importância de estarmos aqui. É o dia que nós pegamos a nossa melhor roupa, o melhor perfume ali, toma aquele banho mais demorado para estar aqui, porque nós estamos aqui participando da mesa do Senhor. É o dia que nós estamos aqui para entregar o nosso melhor. Os louvores falam sobre Jesus. As oportunidades falam sobre Jesus. A leitura que foi feita nessa noite fala sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, meus irmãos. Não é sobre o Gessé, não é sobre o Edivan, mas é sobre Jesus. Aleluia. E nessa noite, eu quero já encerrar minhas palavras e fazer primeiramente um convite. Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não participa dessa mesa. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda está dividido em dois pensamentos. Se eu devo ser cristão ou não. Se eu devo participar com os meus irmãos ou não. O convite ele está aberto. Talvez você ainda não acredite em Jesus. Talvez você ainda não se rendeu a este Deus. O convite está aberto e o Pai está de braços abertos esperando você para se reconciliar nessa noite. Temos alguém para o Senhor Jesus?
Temos alguém que deseja se decidir em se entregar ao Senhor Jesus nessa noite? Se temos, faça um sinal com a sua mão. Se nós não temos, que o Senhor possa conceder uma outra oportunidade. Eu quero convidar os irmãos, com a permissão do pastor, para fazermos uma oração. E nessa oração você possa, primeiramente, ser grato a Deus por tudo que Ele tem cuidado de você, por tudo que Ele tem feito na sua vida. E que você possa, nessa oração, neste momento, lembrar que nós estamos aqui, participando do corpo e do sangue de Jesus. Agradecer a Deus, porque através deste corpo e deste sangue, que foi morto na cruz do Calvário, é o que te faz estar aqui nessa noite, é o que te dá acesso nessa noite ao trono de Deus. Vamos orar. Amado Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por este momento ao qual estamos reunidos aqui, Senhor, para poder participar do Teu corpo, meu Pai, para poder participar da comunhão do Teu sangue, Senhor. Pai, a qual nós não merecíamos nada, Senhor, a qual nós não tínhamos condições de oferecer algo pelas nossas próprias vidas, ó Deus. Mas o Senhor, meu Pai, amando, Pai, as nossas vidas e nos escolhendo para Ti, ó Deus, entregou o Seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para morrer a morte de cruz, uma morte cruel e violenta, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, que nessa noite, nesta última Santa Ceia de 2022, meu Pai, o Senhor possa, meu Deus, estar conosco, Pai, e nos ajudar, Senhor, a ficarmos firmes, Senhor, até a Tua volta, meu Deus, nos ajudar, Senhor, a testemunhar e anunciar a Tua volta, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, que os Teus filhos, meu Pai, no momento que tomarem o cálice, meu Deus, no momento que comerem o pão, meu Pai, possam sentir, ó Deus, a Tua presença, meu Pai, envolvendo, Pai, possa sentir, meu Pai, o Teu Espírito Santo abraçando, trazendo vida, trazendo ânimo, aleluia. Senhor, que no momento que participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, ó Deus, os dons possam ser derramados, meu Pai, que no momento que participarmos, Senhor, nós possamos ser edificados e falar em novas línguas, ó Deus, que nós possamos nessa noite, meu Pai, ter comunhão contigo, meu Pai, e assim concluir o ano de 2022 em comunhão contigo, meu Pai. Nós pedimos, Pai, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Continue conosco nessa noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.